Boas notícias, ânimo, liberdade, consolo, alegria, felicidade, festa. São palavras que todos nós gostamos de ouvir, mas a gente prefere mais ainda viver essas palavras. Na mensagem de hoje, a gente vai dar sequência no tema A Paz que Faltava, uma série de 3 mensagens que nos convidam e preparam para viver a paz de verdade. Eu sou Richard Manish e esse é o canal da Igreja Metodista do Uberaba. Na semana passada a gente viu a respeito do anúncio da paz, começando pelo ministério de João Batista. Esse ministério foi predito pelo profeta Isaías, com uma paz esperada, uma salvação prometida e o descanso esquecido. Eu digo para você que se você não acompanhou essa mensagem da semana passada, eu te convido para parar aqui esse vídeo e assistir aquela mensagem, porque ela vai preparar você melhor para acompanhar o que a gente vai ver hoje aqui. O texto base da nossa leitura está no livro de Isaías, no capítulo 61, do versículo 1 ao 3. Antes de a gente ler essa passagem, eu quero convidar você para a gente separar um tempo e buscar a Deus em oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo novo dia que o Senhor nos deu hoje. Obrigado porque nós podemos buscar a Tua presença, não por merecimento nosso, mas porque Jesus é a ponte que nos liga ao Senhor. Foi por causa do sacrifício que Ele fez por nós que nós podemos ter acesso ao Senhor. Nós te louvamos por isso e nós te agradecemos muito por isso. Pai querido, eu quero colocar cada pessoa que está acompanhando essa mensagem nas tuas mãos e também quero me colocar diante de ti. Quero te pedir que, da mesma maneira como o Senhor falou ao meu coração, o Senhor possa tocar o coração das pessoas que estão acompanhando, que não sejam minhas palavras, mas sim inspiração do Senhor através do Espírito Santo, usando a minha vida para proclamar a Tua palavra, que ela seja feita de uma maneira eficiente. Pai querido, que o coração de todos nós seja um terreno fértil para receber a semente da Tua palavra e também para permitir que ela germine e dê bons frutos. Pai querido, Tua palavra diz que por mais que Jesus tenha sido e é o caminho que nos liga ao Senhor, ainda existe alguma coisa que pode nos impedir de chegar na Tua presença, e isso é o pecado. Por isso nós queremos nesse momento pedir que o Espírito Santo nos traga lembrança, qualquer pensamento, ação, palavra que possa ter entristecido o Senhor, que tenha tirado a gente da rota. Nós queremos nos arrepender disso, Deus, e nós precisamos da Tua ajuda para mudar o rumo, para que a gente volte a andar no caminho que o Senhor tem traçado para nós. Nós te agradecemos por isso, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 61, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 3. O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para que eu possa anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas e roupas de festa em vez de luto. Eles farão o que é direito, serão como árvores plantadas, que o Senhor plantou para mostrar a todos a sua glória.
Quando nós lemos essa passagem do livro de Isaías, é quase que inevitável que imaginemos cenários de pobreza, de aflição, de escravidão, de prisão, tristeza, lágrimas, luto. Por que isso? É porque provavelmente nós já tenhamos vivenciado uma dessas situações. O alívio vem quando nós lemos o antídoto oferecido a cada uma dessas vivências. Mais do que isso, a pessoa pela qual esse antídoto é oferecido. Nós iremos um pouco mais a fundo nesse assunto para a gente entender um pouco do plano que Deus tem de modo geral para todos aqueles que amam esse nosso Deus. Então, o que chama a atenção, nós podemos pontuar tanto no veneno quanto no antídoto nessa passagem. Olha só. São 7 adversidades: pobreza, aflição, escravidão, prisão, tristeza, lágrimas, luto. Mas também são 7 antídotos, né? Boas notícias, ânimo, liberdade, consolo, alegria, felicidade e festa. O que nós queremos entender, refletindo com calma, é que, resumidamente, o que lemos também em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, lá diz assim que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados conforme o seu propósito. A versão da Bíblia Viva diz assim que sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Se a gente tem isso em mente, então 3 pontos merecem nossa atenção. E eu quero falar desses 3 pontos aqui. O primeiro é um ponto universal, né, que todos nós temos problemas. Todos enfrentam lutas, existe todo tipo de dificuldade, até as inimagináveis. Eu não quero me ater nesse ponto aos tipos de problemas listados, porque mais que muitos de nós se identifiquem com um ou outro dele, existem outros que nós nem imaginamos. Então, o que eu quero salientar é que ao listar 7 adversidades, 7 problemas, a gente pode considerar como se fosse o número perfeito de Deus nas adversidades, ou melhor ainda, a adversidade exata que cada pessoa nesse mundo pode estar vivenciando nesse momento. Então, Deus, mais que qualquer outra pessoa, sabe exatamente o que acontece com cada pessoa, em qualquer parte do mundo, nesse momento, porque Ele é soberanamente Senhor, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Isso quer dizer que nada passa desapercebido pelo Deus Altíssimo. A Bíblia ela é repleta de narrações, de problemas, e são apresentados as pessoas que estavam enfrentando tal problema. E como elas tinham que lidar com medo, com a tensão, com a pressão, com resultados, com insegurança quanto ao resultado final daquela situação. E basta a gente começar a ler a Bíblia do início. Logo nos primeiros capítulos, a gente já encontra o primeiro tipo de problema. Cair no conto do vigário, já ouviu aquela? Então, Eva ela foi enganada pela cobra. Depois, com a cobrança, a negação e a acusação de Adão, e assim por diante. Seja qual for o livro da Bíblia que a gente escolhe ler, qualquer um deles apresenta cenários que as pessoas estão passando por problemas. Então, isso é mais uma confirmação da universalidade da Bíblia, da profundidade dos ensinamentos que a gente pode extrair dela. O segundo ponto que eu quero frisar é que Jesus é aquele que veio sob medida para cada necessidade específica de cada pessoa, independente da data, idade, situação, estado físico, emocional ou espiritual. Como que é a vida das pessoas que não veem solução para os seus problemas? É uma vida miserável. Uma vez que parece não valer a pena ser vivida e que aparentemente não apresenta nenhuma saída ou alternativa que possa assim amenizar o sofrimento sem que cause outro ainda maior ou em outra área da vida. Felizmente,
Jesus é aquele que muda esse panorama. Ele se preparou e foi enviado segundo um plano traçado ainda antes da formação do mundo para salvar a humanidade, incluindo você e eu, que ainda seria criada. Por mais difícil que possa ser entender isso, eu quero que você redirecione o seu foco não para como foi esse planejamento, mas para como foi e é o antídoto que nos foi oferecido por ocasião de Jesus ter sido enviado a nós. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Isso nós lemos em Romanos 5:8. E também porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Mateus 11, 28 e 29. Terceiro ponto, existe somente um meio que compensa as adversidades com o antídoto. Nós vimos no primeiro ponto que existe todo tipo de problema, que os problemas são universais, porque cada pessoa vive e convive com o seu problema, né? O segundo ponto é que existe para cada problema uma solução apresentada através da vinda de Jesus. Existe uma maneira que tudo isso foi condensado, né? De modo que o antídoto se aplica exatamente a uma pessoa. E o que eu quero mostrar para você nesse terceiro ponto é que Jesus é o resultado dessa mistura que a gente lê em Romanos 8:28 e também no Salmo 126. Salmo 126 diz assim que aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita, que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram, o Senhor fez grandes coisas por eles. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Esse é o Salmo 126. E sendo o fato de que todos vivemos momentos de luta no decorrer da nossa vida, e que existe uma maneira pela qual o sofrimento causado por essa luta possa ser compensado, o resultado, baseado na nossa esperança, é uma paz como nenhuma outra. Por isso o tema, né? A paz que faltava. Por mais que muitos queiram a paz que Jesus oferece, muitos queiram viver uma vida equilibrada como a que Jesus viveu, muitos queiram usufruir da esperança quando ninguém mais em sua volta pode fazer isso, então continua não sendo bastante esse querer. Ao ponto que é extremamente simples o convite à salvação. Ele é somente eficaz e real se a pessoa abrir mão do controle da sua vida. A gente lê assim, porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos e logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A gente lê isso em 2 Coríntios 5, versículo 14 e 15. Para a gente finalizar essa meditação nesses 3 pontos, o convite de Deus para a paz verdadeira advinha de uma extrema convicção, uma esperança que não se limita a esse plano em que a gente está vivendo. É disponível para todos nós. O que nos impede de receber em nossos corações a esse Jesus, anunciado na antiguidade, visto há 2000 anos,
criador e consumador de um plano perfeito? Tão simples quanto o convite que Jesus faz é a resposta a esse convite. O que discorre a partir daí, então, é o mudar da nossa alma e do nosso caráter, vivificando o Espírito dentro de nós. Estejam sempre alegres, não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Que Deus, que nos dá paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele. E que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 16, 19 e 23. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te damos graças porque nessa busca pela paz que falta no nosso coração, na nossa vida, diante de tantos problemas que a gente possa enfrentar, diante de tantas situações difíceis de lidar, diante de tudo isso nós sabemos que Jesus, ele cabe perfeitamente em cada lacuna que os problemas deixam em nossa vida. Obrigado, Deus, por esse amor tão grande, por esse plano perfeito que mesmo antes da gente existir, o Senhor já havia traçado para nossa salvação. Nós somos extremamente gratos porque podemos viver essa salvação. E nós não queremos só viver essa salvação, mas nós queremos viver a vida que Jesus morreu para que nós tivéssemos. Que a morte e a ressurreição de Jesus possa fazer sentido para a gente no íntimo e que nós possamos decidir abrir mão do controle das nossas vidas e entregar esse controle totalmente nas tuas mãos. Esse é o desejo do nosso coração, essa é a necessidade da nossa alma. É isso que nós queremos nesse tempo de advento. Queremos trazer a nossa consciência de que Jesus é o príncipe da paz, que ele foi prometido e ele veio e ele nos resgatou para que tivéssemos essa paz, não como o mundo nos dá, mas a paz que Cristo nos dá é uma paz que excede todo entendimento. Nós te louvamos e nós te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. Eu quero ainda fazer um pedido para você. Se você não é inscrito nesse canal, eu quero pedir para você se inscrever e ativar as notificações daquele sininho. É importante que você curta esse vídeo, que você comente, que você compartilhe. E eu vou entender dessa maneira que é a tua resposta ao chamado que Jesus nos fez de evangelizar, de espalhar as boas novas para todo o mundo e para que as pessoas possam ouvir e meditar sobre a palavra de Deus. E que você também vai, agindo assim, você vai mostrar para a internet, para o YouTube, de que esse vídeo é importante e que ele faz diferença na vida das pessoas. Então, você está não só evangelizando, como você também está fazendo com que a mensagem seja oferecida a mais pessoas por esses mecanismos automáticos. Então, eu conto com você e eu desejo que então você tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe tremendamente. Vamos continuar lembrando das pessoas que estão passando por dificuldades. Cada um de nós tem o seu momento de luta, mas lembre-se que cada um de nós também tem em Jesus a vitória nessa luta. E nós podemos ter essa certeza, porque Jesus Cristo veio para que nós tivéssemos essa certeza. Fique com Deus. Um grande abraço. Até mais.